Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI, trazido a vocês pelo canal do YouTube BNI Networking for Success, que apresenta o Dr. Ivan Misner e muitos outros especialistas em networking. Eu sou a Priscila Rice e venho até você direto do estúdio de Live Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou no telefone com o fundador e CVO do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Seria esse o nosso podcast de número 500? Esse é o nosso podcast número 500, Priscila. Você está comigo desde o começo. Eu acredito que você entrou no podcast número 32, estou certo? É isso mesmo, Ivan. Quase 500 podcasts desde que isso começou. Muito obrigado por tudo que você fez durante todos esses anos. Eu acho que você produziu um ótimo podcast toda quarta por 10 anos. Começamos em abril de 2007, então faz quase 10 anos que venho fazendo esse podcast. E você começou a participar desde o primeiro ano. Então, muito obrigado, Priscila. Imagine, e obrigado a você, Ivan, porque você é uma pessoa muito consistente e isso nos constrói, gera informação que nos ajuda a crescer. E tudo isso não aconteceria se você não fosse tão consistente assim. Muito obrigado, eu admiro muito isso. Nós estamos completamente fora do roteiro aqui, mas é engraçado você dizer isso porque todos têm alguns pontos fortes que os ajudam em seus negócios. E eu digo às pessoas que eu posso não ser o cara mais esperto da sala. Posso não ser o cara mais bem-sucedido da sala, mas quase todas as vezes sou o cara mais persistente da sala. Eu sou como um cachorro com osso. Eu me apego a uma ideia boa e trabalho, trabalho e trabalho. E acho que o bnipodcast.com foi uma das melhores ideias que já tive para o BNI, pois ele simplifica a hierarquia da comunicação dentro da organização, onde posso falar com os membros diretamente por meio desses podcasts e eles podem falar comigo por meio de seus comentários nos podcasts. E acredite em mim, eu leio todos os comentários que vocês colocam. Talvez não naquela semana que sai o podcast, mas li todos os comentários escritos no bnipodcast.com. Portanto, isso nivela a hierarquia de comunicação. Agradeço todo o trabalho que você fez. Agora, esse é o nosso podcast número 500. Há uma pessoa em particular que diz que não é exatamente esse número, porque você tem podcasts clássicos, Ivan. Então, sim, isso é verdade. Fazemos alguns podcasts clássicos todos os meses, e a razão para isso é que alguns tópicos são tão importantes que precisam ser revisados. As pessoas precisam ver eles de novo. Eles podem ter sido feitos há 10 anos, mas o assunto ainda é relevante hoje em dia. Então, o executamos como um podcast clássico em vez de basicamente refazer tudo. Então, sim, existem podcasts clássicos, mas contando nossos podcasts clássicos, nós estamos no podcast número 500, ok? E por isso eu achei de trazer a pergunta de um membro feito pelo Ask Ivan. Ia ser uma ótima maneira de fazer nosso podcast 500 ser maravilhoso. Essa pergunta veio do Alberto. Alberto é da Itália, ele é membro do BNI Itália e me disse o seguinte: eu preciso dos seus valiosos conselhos sobre o seguinte. Há pessoas que forneci boas referências e elas conseguiram bons negócios com essas referências. Em troca, nunca recebi referências delas. Entendo totalmente e aceito a política do BNI de Givers Gain, mas vou pedir a elas mais compromisso para me passar referências. Mas a questão que se coloca aqui para mim agora é: eu tenho que fornecer a eles referências adicionais ou não enquanto estou esperando que eles me passem referências? Então, essa é a questão. Você precisa retribuir nas referências que estão te dando? Aqui está o meu conselho para o Alberto e o meu conselho para você. Se isso acontecer, quando você está passando a alguém muitas referências e não está recebendo nada em troca, a primeira coisa a se fazer é sentar com as pessoas a quem você passou as referências. E não diga apenas: eu lhe dei todas essas referências, como é que você não me deu nenhuma? Não faça isso. Pare de fazer isso. Em vez disso, siga em frente.
Faça reuniões de um a um com essas pessoas. Sente-se e analise todos os negócios que você ofereceu a eles de uma forma que mostre que você se preocupa com o sucesso deles. Não é um interrogatório para você dizer: ei, eu te dei isso, eu te dei aquilo. Em vez disso, o certo seria falar: acho que lhe passei 3 referências este ano e eu gostaria de saber como elas funcionaram para você. Eu te passei essa aqui, lembra? Como foi para você? Como ela funcionou? Ela se transformou em negócios fechados? O que você achou de trabalhar com essa pessoa que eu te indiquei? Como é que foi? Pergunte como cada referência, uma de cada vez, funcionou para eles. Passe algum tempo com a referência e faça perguntas sobre como funcionou. Isso é importante. Certifique-se de que as pessoas, ou melhor, as referências que você passou, são tão boas quanto você pensa que são. Não faça suposições sobre eles. Você pode ter pensado que era platina e, na verdade, era sujeira. Você quer ter certeza. Às vezes estamos nessas, de como se eu tivesse passado 3 referências e não recebi nenhuma e descobrimos que nenhuma dessas referências que passamos funcionou. Elas podem não ter funcionado porque talvez não fosse uma referência tão boa quanto você pensava que ela era. Agora, é claro, só capacidade de vendas, isso sempre entra em jogo, mas é por isso que é bom fazer essas perguntas. Descubra se a referência foi receptiva ao contato deles. Veja se alguma das referências se tornou um negócio para o seu colega. Faça isso em primeiro lugar. Aqui está um ponto muito importante: se as referências não saíram tão bem quanto você pensava, pergunte a eles como você poderia melhorar ao lhe passar novas referências. Referências de qualidade. Na verdade, essa é até uma boa pergunta para saber se as referências funcionaram. Diga assim: estou muito feliz que as referências funcionaram. Como eu poderia melhorar passando a você mais referências de qualidade? Agora você sabe, esta pode ser uma conversa decepcionante para você, porque você pode ter entrado nisso pensando que deu a eles uma tonelada de negócios e você não deu. Mas você sabe se apresentar. Faça essas perguntas. Vamos supor que funciona exatamente como Alberto pensa, que ele passou referências e não obteve nenhuma em troca. Vamos supor que essas referências funcionaram muito bem. Portanto, para aqueles membros que realmente se beneficiaram com as referências que você passou, diga a eles o quão feliz você está por ter sido capaz de ajudá-los. Na verdade, você pode dizer isso a qualquer momento, mas essa é uma boa hora para isso. Diga a eles o quanto você está feliz por ter sido capaz de ajudá-los e que esse é o propósito do BNI: apoiar uns aos outros e passar referências uns aos outros. E que você está realmente satisfeito com essas referências. Em seguida, lembre-os de que enviar negócio para você seria algo muito útil para a sua empresa. Agora, pergunte se eles têm alguns minutos para falar sobre como vocês podem fazer isso. Como podem fazer deste um processo de reciprocidade? Pense na diferença. Já vi isso acontecer, onde as pessoas pensam que não estão recebendo referências recíprocas e fazem uma suposição. Na verdade, as referências que eles deram não eram tão boas quanto eles pensavam. Eu já vi isso. Se você vai a alguém e fica chateado e depois descobre que as referências não eram tão boas assim, você está engolindo o sapo. É muito bom saber disso. Ou digamos que você descobre que as referências que passou eram tão boas, e então você percebe que os seus parceiros do grupo não estão te apoiando. Então isso deixa a outra pessoa na defensiva. Assim, nenhuma dessas abordagens vai funcionar. Confie em mim. O que pode funcionar e geralmente funciona é mostrar uma preocupação verdadeira pela outra pessoa. Se você descobrir que suas referências não funcionaram, então eu nem entraria no mérito de pedir referências recíprocas. Eu pensaria, melhor, eu perguntaria a ele se isso não funcionou, como posso fazer um trabalho melhor para ajudar? Se você está fazendo um negócio com alguém que realmente acredita na política do Giver's Gain, eles vão perguntar o mesmo para você. Mas você precisa ter essa conversa. Somente quando você tiver essa conversa e descobrir que as referências foram, de fato, boas, é que você diz:
Eu adoraria se você pudesse retribuir, se for possível. Você tem algum tempo para falar sobre como você poderia me referenciar? Olha, eu sou realista. Se alguém no grupo que se recusa a lhe dar negócios, posso entender que você pode não querer continuar a referenciá-lo, o que realmente vai ao cerne da pergunta do Alberto. Então, se eles realmente não querem lhe dar negócios, eu entendo. Você pode não querer referenciá-los. Isso raramente é o caso. Se você está ouvindo esse podcast, lembre-se: uma rede eficaz significa ser relacional e não transacional. O que vai, volta. Você pode nem vir, aliás, pode nem vir de alguém que você ajudou. Você e eu, Priscila, estávamos conversando antes de começar a gravar. Como você pode passar uma referência em um lugar e obtê-lo em outro lugar? Você pode estar recebendo referências de pessoas para as quais nunca referenciou. Isso só me faz pensar. Pense no fato de que pode haver pessoas que estão lhe passando referência e você não as referenciou. Como você gostaria que eles viessem até você e pedissem referências? Você prefere que eles sentem e perguntem como essas referências funcionaram, e então peça ajuda em troca, ou você se sentiria confortável com eles dizendo: Ei, eu passei referências a você, você não me passou nenhuma referência. Você precisa fazer isso. Claramente, acho que você preferiria o primeiro, em que houvesse uma preocupação real e genuína no relacionamento. Não é, Priscila? Eu sei que sim. Sim, eu estava pensando aqui, que outra forma de abordar isso é dizer às pessoas que você gostaria de criar um power team com elas. E algo que você, como membro, poderia fazer para aumentar a possibilidade de fazermos as referências serem recíprocas, não presumindo que isso viria necessariamente um do outro, ir e vir, mas que você gostaria de ter isso como um objetivo. E existe uma maneira, algo que você poderia fazer para que isso aconteça? Sim, acho que esse é o tipo de conversa que você precisa ter. Você precisa lembrar também o valor das referências. Você sabe, se você está falando sobre uma florista e um corretor de imóveis, o corretor provavelmente vai dar ao florista muito mais referências do que a florista vai dar ao corretor de imóveis. Mas uma boa referência poderia valer muitas flores ao florista. Portanto, referências e todas essas coisas devem ser levadas em consideração. Aqui está o ponto principal. Você está plantando sementes que germinarão com bons relacionamentos. Então, Alberto e todo o pessoal me ouvindo, meu conselho é trabalhar nas relações e o negócio vai prosperar. Comunicação clara, aberta, honesta e direta. Sentar e mostrar que se preocupa com o sucesso deles é a melhor maneira de obter referências recíprocas. Eu adoraria ouvir o feedback de todos sobre esse assunto. O que você acha? E você, tentou outra coisa que funcionou para você? Eu adoraria ouvir isso. Obrigado, Priscila, e novamente parabéns por estar comigo no podcast número 500. Valeu! É com você, Priscila. Muito obrigada por ser meu parceiro nisso. Eu admiro muito você. Bom, eu acho que é isso por essa semana. Esse tópico é parte da série Ask Ivan, e se você tiver alguma pergunta para o Ivan, pode enviá-la para askivan@bni.com. Também gostaria de lembrar aos ouvintes que este podcast foi apresentado a vocês pelo canal Networking for Success no YouTube. Obrigada pela atenção. Essa é Priscila Rice. Esperamos você para o próximo emocionante episódio do nosso podcast oficial BNI.